Olá, estudantes do terceiro ano. Vamos seguir com nossos estudos do componente curricular de arte. Isso mesmo, nossa primeira aula, já vamos fazer a revisão e depois algumas atividades, certo? Como eu disse, pode ser que entre uma aula e outra teremos atividades práticas, certo? Porém, nessa só temos atividades escritas, que vocês podem responder aí no caderno, fazer a leitura, respondem no caderno, discute entre vocês podem fazer em grupo, fazer individual, depende da forma que o professor vai organizar, certo? Com vocês. Então, vamos lá fazer a revisão do tema da aula 1.2. Estamos, então, abordando História da Arte, aspectos relevantes, parte 1. Então, estudante, nós vamos, durante esta unidade, estudar a História da Arte, desde o período pré-histórico, né, trazendo um pouquinho das características da arte nesse período. Depois, iremos abordar arte na antiguidade, arte medieval e renascimento, esses estilos que surgem aí nesses períodos, porém, em 2 aulas. Vamos ver tudo isso, professora? Sim, em 2 aulas. Porque é revisão. Vocês lembram que vocês estudaram todos esses conteúdos aí? Cada aula era uma aula. Nós tivemos só uma aula para a arte egípcia, outra para a arte grega, romana. Vocês lembram? Então agora é hora de revisar, rever esses conteúdos para abordar os temas, né, da arte moderna e a arte contemporânea. Tudo bem? Então vocês entendam que vocês já viram esses conteúdos. Agora é uma revisão em 2 aulas e vamos avançando para estudar os outros estilos. Muito bem. Então, falamos sobre a arte na pré-história, que são os desenhos feitos em paredes, né, de caverna, onde as pessoas habitavam nesse período mais distante. Também pintura. Mas como eles faziam as pinturas, professora? Poderia ser com carvão, com uma pedra, né? É uma pedra que ela é colorida e ela tem essa pigmentação. Eles poderiam fazer essa pintura com sangue de animal, com vegetal, enfim. Podemos ver aqui, por exemplo, esse cavalo. Ó, uma cor está entre amarelo e escuro, né? Preto. Então, poderia ser um carvão, sangue de animal, um pouco do vermelho. Depende, eles utilizavam o que eles tinham na natureza, o que tinham disponível. Poderia ser um palito, uma pena, para fazer ali de pincel. Faziam também entalhe nas rochas, nas pedras. Nós encontramos muito aqui também na Amazônia, né? Entalhes feitos nas pedras, fissura nas pedras, feito por povos indígenas que já habitavam aqui, né, desde 1500, um período bem mais distante. Então, e como esculturas, né? Aqui uma escultura do corpo feminino que dá-se uma ideia de que é uma deusa da fertilidade, né? Então, estudante, a arte na pré-história são essas produções feitas por pessoas simples, sem muito recurso, mas que deixaram eternizar. Isso mesmo, são imagens, né, que se eternizaram, datam aí até 50 mil anos antes de Cristo, né, alguns achados. Então, desde o período da antiguidade, nós observamos que as pinturas feitas em paredes, em pedras, elas se eternizam, né, como a arte egípcia, como também as construções, as arquitetônicas, né, como os palácios, os templos. Então, nós vamos conhecer sobre tudo isso. Tudo bem? Então, vamos para a correção das atividades, vamos para a tela. Começar, então, a corrigir as atividades que eu trouxe para vocês dessa aula. Muito bem, estudantes, nós vamos dar início agora às atividades. Eu trouxe algumas questões, análise de obras de arte, também questão discursiva. Então, vai variar muito, tá? Eu dei uma melhorada nas aulas do terceiro ano, para não ficar só nas atividades escritas, mecanizada. Muitas vezes fica só fazendo aquele tipo de questão que o aluno, né, o estudante não pensa muito. Então, é hora de começar a pensar. Terceiro ano, vocês são preparados para pensar mais, fazer indagações, buscar também trazer as suas ideias em relação a esse conhecimento,
Tudo bem? Então, é o momento de refletir. Então, vamos ver as questões que eu trouxe para vocês. Vamos para a tela, vamos para a primeira atividade. Então, agora é a hora da revisão. Essas atividades vocês recebem antes de assistir. Aliás, depois que vocês assistem a aula de conteúdo, vocês recebem esse material, que pode ser impresso ou mesmo digital. Ah, professora, mas não tem como imprimir todo esse material. É muito material, vocês vão ficar guardando muito papel. Estamos num período de economizar recursos. Então, estudantes, vocês leiam a questão e colocam lá o gabarito e depois vocês vão corrigir, certo? Mas é importante que vocês façam a leitura. Então, vamos lá. Foi fator decisivo para a sobrevivência dos povos no período neolítico. Aí temos a alternativa A, B, C, D e E. Então, o que vocês acham que foi assim, importante para a sobrevivência desses povos? Lembra que o período neolítico já é um período mais avançado, né, do paleolítico. O paleolítico é aquele período mais rudimentar, em que os homens viviam em pequenos grupos, na caverna, eram nômades, né? Quando acabava o alimento ali naquele local, eles iam para um outro local. Enfim, eles não tinham uma residência, eles não tinham casa. Porém, no período neolítico, foi importante, então, para a sua sobrevivência, a Revolução Agrícola. Isso mesmo, eu comentei na aula, que foi um período em que eles desenvolveram a produção, né, de alimentos, né, de plantas. Como que surgiu isso, professora? O homem sempre foi genial em ter ideias. E você também precisa ser genial em ideias. Viu, estudante? Pensar. No momento que ele estava comendo ali uma fruta, por exemplo, jogou a semente, percebeu que aquela semente nasceu. Ali começou a pensar, espera aí, se eu plantar a sementinha, ela nasce e vai dar mais frutos. Eu não preciso estar entrando lá na floresta, né? Vou ter essa planta perto de casa. Então, assim foi surgindo. É uma indagação. Quer dizer que foi assim, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Então, questão 1, letra C. Questão 2. Analise as afirmações abaixo sobre a história da arte. Então, vocês aprenderam várias características sobre a história da arte. Então, vamos ver o que vocês conseguiram aí fixar. Na história da arte, as pinturas rupestres constituem, ou na pré-história, viu, estudante? Na história da arte, não. Na pré-história, as pinturas rupestres constituem as primeiras formas de expressão artística do homem. O que vocês acham? Começou na pré-história? Dentro do estudo da história da arte, que nós abordamos sobre a história da arte. Tem essa afirmação que foi na pré-história que surgiu, pinturas rupestres, então você já vai dizendo aí, já vai anotando se é uma afirmativa correta. 2. No período neolítico, o homem torna-se sedentário por desenvolver atividades que lhe permitiu fixar-se e constituir uma família. Fixar-se quer dizer que ele deixa de ser nômade, não é verdade? Então, vão se atendo a essas palavras-chave aí que ajudam você a compreender, a entender se a questão está correta, né, ou errada. A arte rupestre refletiu nos desenhos somente cenas das divindades em rituais religiosos. Essa palavrinha somente já exclui, né, uma questão, porque dificilmente, né, nós vamos construir questões afirmando uma situação, porque nem nós temos certeza de muitas coisas, né? Então, não podemos afirmar que foi nos desenhos, né, que os desenhos rupestres eram feitos cenas das divindades, somente nos desenhos. Né? Eles poderiam fazer esculturas, poderiam fazer outras coisas, como caça, como ali as pessoas, o cotidiano das pessoas, não só essa questão da religião. 4. A idade dos metais corresponde ao último período da pré-história, ocorrido em 6.000 a.C., e é caracterizada pelo uso do cobre, do ferro, do bronze, na fabricação de artefatos usados pelos hominídeos, nas guerras e na produção agrícola. Então, estudantes, são várias afirmativas, são 4
certo? Então, o estudo na aula, vocês conseguem responder essa questão e está correto 1, 2 e 4. Então, ó, 3, quando eu coloco essa afirmativa somente, eu já posso estar excluindo a questão, porque dificilmente vamos fazer afirmações, né, subjetivas. Muito bem, questão 2, letra A. Vamos para a questão 3. A questão 3 é uma obra de arte no qual, vamos aqui ver a imagem, pessoal, que eu pedi para vocês observarem durante a aula, esta imagem, certo? Porque eu iria pedir uma atividade sobre ela, então é agora. Lembra que vocês tinham que ler um pouquinho sobre a análise da obra? Eu trouxe algumas questões, porém vocês podem pesquisar mais informações sobre essa obra de arte. Tem muitas indagações dos críticos de arte sobre o que Michelangelo queria, né, ao fazer essa imagem. A ideia, o tema ele sabia, temas bíblicos lá de Gênesis, né, Gênesis, primeiros textos da Bíblia. O Papa pediu para ele fazer lá essas imagens e tal, mas a ideia foi dele, ele que teve essa ideia de fazer essa composição aí da criação do homem, né? Então, tem muitas ideias por trás, né? Muitas outras informações que o artista queria expor aí. Então, precisa estudar, analisar, ver o que os críticos falam, né, sobre a obra. Então, essa é a atividade de vocês. Olha, quem sabe vocês não descobrem aí coisas magníficas que outros críticos, né, não conseguiram observar, certo? Então, precisa ter esse olhar atento. Vamos lá, então, para a resposta que eu trouxe para vocês. Um padrão de resposta, então vocês teriam que observar a pintura e escrever o que você observa nas imagens. Pode começar com fala simples, observe um homem, né, um corpo muito simétrico, né, inclusive um corpo ali bem escultural, né, um corpo de um homem forte, musculoso, enfim, estendendo a mão, o dedo para Deus, né. Deus também é representado aqui com o mesmo corpo humano, uma figura aí já de um homem mais velho, com barbas e cabelos brancos. Então tem muito o que falar sobre essa obra, observar. Tem coisas que eu vejo aqui que antes eu não tinha observado. Esse manto, tem quem diz que é um cérebro, porém tem críticos que não, é um manto, um tecido vermelho. Mas por que vermelho? Eu já vejo algo como um coração, porque é vermelho. Aí temos vários anjos aqui, também nus, uma mulher aqui ao lado de Deus. Então tem muitas coisas que podem ser questionado nessa obra. Não para questionamento bíblico, certo? E sim da ideia do artista, de Michelangelo. Essa obra foi feita em 1508 a 1515. Então ele demorou vários anos para concluir ali a sua pintura. E tem muita curiosidade sobre ela, estudante. Uma curiosidade é que ele fez muitos corpos nus, que depois o Papa pediu para apagar, né, os corpos nus, porque ficou muita nudez dentro da igreja, né? Então, esse período aí é caracterizado também, somente o barroco católico, muita nudez, muita escultura e pintura com nudez. E os artistas renascentistas tinham essa forma, né, de expor o corpo humano. Muito bem, então vamos seguindo aqui o texto que eu trago para vocês. Eu não trouxe o texto, vocês vão escrever e vão escrever aí o que vocês entendem. Para você, o que é arte? Já fizemos essa pergunta. Então, vocês são capazes de escrever algo sobre o que é arte, né? A arte é um componente do ensino médio, do ensino fundamental e ensino médio. Tem arte em todos os níveis escolar, desde o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Ensino médio a gente avança, aprofunda mais nos conteúdos, né, na história da arte e também nas linguagens da arte. E é muito amplo, estudantes não conseguimos estudar tudo. Faz a graduação de arte, você não consegue estudar tudo. Tem muitos artistas, muitas tendências artísticas, muitos materiais riquíssimos que a gente não consegue explorar tudo. Precisa de muito tempo para estudar.
Então, é muito amplo, envolve questão, todo o nosso fazer, né? Cultural, social, político, tecnológico, enfim, das civilizações, a história. Então, a arte é essa produção humana, né? No qual o artista... mas é só o artista que produz arte, professora? Qualquer um de nós podemos produzir. É claro que cada produção vai ter valores diferentes, né? Tem um valor comercial, as obras de arte dos artistas mais famosos, que custam aí milhares de dólares. É diferente um artista acadêmico, um artista famoso, uma obra de arte feita lá no século XV, por exemplo, né? Os artistas renascentistas europeus, nós temos artistas modernos, norte-americanos, temos artistas também aqui da América Central, mexicanos, enfim, brasileiros. Então, cada obra tem um valor, né, significativo, ou financeiro, ou somente por questões cultural mesmo, o valor cultural. Certo? Então, vamos para o padrão de resposta. Vamos para a tela. Vocês podem estar respondendo que a arte está presente no cuidado, com o acabamento e no embelezamento de tudo que o homem faz, seja para utilizar ou apenas apreciar. Aliás, o estudante também produz arte. Quando ele se dedica a fazer algo, seja uma pintura, um desenho, uma escultura, utilizando qualquer tipo de recurso, é arte. Você está produzindo arte ali, tem um valor sentimental para a pessoa que o produz, certo? Então, tem a ver com a estética, com a aparência, com a beleza, mas essa beleza ela é relativa. Então, a arte ela é importante e tem uma função social, porque na medida que ela é produzida, né, ela expõe o quê? Características históricas e culturais de uma determinada sociedade, né, em um período de tempo. Então, ela eterniza ali uma civilização, né, seja por meio das construções monumentais, né, como as igrejas, os templos, as esculturas, né, e muitos outros, os vasos, as pinturas, enfim. As pinturas também feitas, né, vocês vão conhecer muitas pinturas feitas também em vitrais, em paredes, enfim. Então, a arte existe em todas as culturas e sua definição é discutida incansavelmente. Sempre vamos estar discutindo o que é arte, certo? Então, esse é o padrão de resposta, estudante. Espero que vocês possam escrever mais sobre isso, pesquisar, buscar indagar, concordar ou discordar, tá bom? Sobre os conceitos, sobre o que é arte. E se caso você tenha aí uma ideia diferente, manda para mim, fala para o professor mandar lá algo que você produziu, que você escreveu sobre o seu conceito sobre arte. Obrigada pela atenção e continuo com vocês aí nas próximas aulas. Tchau, tchau.